Amigos da Arte. Hoje nós estamos trazendo o Matheus Alves. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Anabete? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Você ter vindo participar. Assim que convidei, o Matheus já aceitou o convite. E para a gente do programa Amigos da Arte é muito importante ter a participação de pessoas que estão ligadas diretamente com a arte e a cultura. Principalmente no caso do Matheus, eu conheci ele através da Prefeitura de Serquilho, né? Você trabalhou com a Prefeitura, foi coordenador de cultura lá? Isso, fui coordenador de cultura no ano de 2021, né? Peguei praticamente o ano todo, foi bastante desafiador, creio que a gente... Por conta da pandemia, sim, né? Foi o pior momento para se fazer gestão cultural no Brasil, né? Ainda mais no setor público, onde todos os recursos ficaram travados por conta da pandemia mesmo, a saúde precisava ser socorrida naquele momento. Sim. Mas a gente teve ali que enfrentar isso também, ajudar os artistas, ajudar a classe cultural, para que não ficasse sem uma fonte de renda, que não tivesse como condição, né, de conseguir gerir a sua casa, a sua carreira. Você concorda comigo que nesse momento de pandemia, eu acho que seria muito interessante a gente falar disso, nós artistas, a gente teve um socorro maior da parte do Estado, foi isso? Do que do município propriamente dito? Isso geralmente no orçamento dos municípios é um recurso muito pequeno, que é destinado à cultura. Eu trabalhei em Serquilho, então posso falar de Serquilho com maior propriedade, onde do orçamento total que o município tem, que ano passado era de 180 milhões aproximadamente, e agora para 2022 é de 204 milhões. E desse total, somente 0,33% é para a cultura. Então, realmente, os municípios têm esse costume de não destinar tanto recurso para a cultura, não é uma área tão explorada politicamente, e então não é olhada pelas gestões públicas nos municípios. E o socorro que os artistas receberam vieram do governo federal, que foi repassado aos estados para repassar aos municípios. Então, foi um efeito cascata. Era um recurso que estava parado no Fundo Nacional de Cultura, de aproximadamente 3 bilhões de reais, e estava parado, esse dinheiro não ia ser utilizado, então a Câmara dos Deputados criou um projeto de lei para que viesse a ajudar toda a classe cultural. Era muito necessário. O valor, embora chama a atenção, foi um valor muito pequeno, porque eu creio que agora que o Brasil foi ter noção de quantas pessoas vivem de arte e cultura no Brasil. Não se tinha um levantamento, não se tinha um cadastro, agora os municípios têm. Foram obrigados a fazer, né? Foram obrigados a fazer, agora cada município conhece a sua realidade, quais são as suas vertentes culturais que existem, quantas pessoas trabalham com isso, e não pode se perder, tem que continuar, tem que fazer ano a ano o levantamento, para que se estude. No caso de Serquilho, vou repetir novamente, se eu tenho 0,33% de orçamento para a cultura, e uma classe tão grande de trabalhadores, eu preciso aumentar esse recurso, eu preciso socorrer, eu preciso apoiar projetos, eu preciso apoiar espaços, porque senão a cultura não sobrevive. Creio que cultura é a nossa identidade que está muito exposta ali, precisa ser trabalhado, precisa ser fortalecido. As pessoas que não são do nosso território precisam conhecer aquilo que a gente é. E a cultura é extremamente ligada a isso. Então, se a gente não investir recurso, não der apoio, nós não teremos essa identidade. Legal. Nossa, Matheus, você falou tanto aí, você falou tanta coisa importante. E assim, Serquilho, embora, como você falou assim, é mínimo, mas Serquilho da nossa região é uma das cidades que mais investe na cultura, no meu ponto de vista, porque assim, eu não sei quanto que é o 0,33 em dinheiro aí. Porém, vocês têm um teatro maravilhoso, construíram agora uma biblioteca lindíssima, tem projetos de ensino, né, cultural, teatro, dança, música, tudo pelo município. Tem não só o teatro, mas tem outros espaços, né, para apresentação. Eu acho assim, olha, confesso que eu tenho um pouquinho de inveja, porque Serquilho é uma cidade assim maravilhosa, tanto que a gente se apresenta lá e eu acho que ele abre um espaço muito legal para os artistas. Tem feira de livro, tem festival de poesia, festival de humor, festival de dança, enfim, é uma cidade riquíssima nesse sentido, né? Não sei, o que eu quis dizer, na verdade, é que ali nesse momento da pandemia, o recurso que atendeu realmente os artistas, ele foi o federal,
E até por conta que os artistas, eles não tinham, as pessoas, eles não poderiam ter os clientes diretamente ali, Sim, né? isso mesmo. Parou, não foi a prefeitura em si, a cidade toda parou, todo mundo parou, a sociedade parou, as artes tiveram que ficar, né, imobilizadas, cessadas naquele momento. E o que eu vejo é que talvez as prefeituras, embora não tivessem um recurso financeiro, né, ou o mínimo que tem, como você Sim. falou, talvez pudessem ter direcionado um pouco mais os trabalhos que poderiam ser feitos, a movimentação que pudesse ser feita com os artistas nesse momento, né? Como a gente teve a Lei Aldir Blanc, né? A gente teve, que ajudou muito, a gente teve os PROACs aí, que os artistas se viraram e começaram a participar e aprenderam a... Eu fui uma delas, né, que aprendi a me virar e um pouco participar disso. Mas será que as cidades não podem pegar como um exemplo isso e também fazer esse tipo de projetos? As cidades podem e devem utilizar Esse formato Aldir Blanc e continuar isso para frente. Apoiar novos projetos, apoiar os espaços de cultura, porque através disso é que a gente vai continuar crescendo. Então não adianta agora, encerrou a Lei Aldir Blanc, fez prestação de contas, ufa, nos livramos dessa bomba. Não, tem que continuar. Todas as cidades já fazem isso em outros segmentos. Por exemplo, no Conselho de Defesa dos Direitos da Criança. É um fundo municipal onde as empresas doam o dinheiro para bater imposto de renda e as entidades que atendem crianças criam os projetos para que esse fundo banque. Certo. Por que não criar também dentro dos municípios um fundo de cultura, Sim. onde exista um conselho de cultura que vai analisar os projetos, analisar os espaços e decidir: é interessante, vamos financiar. Não é interessante, vamos financiar metade ou vamos melhorar esse projeto para que seja financiável. Tem que acontecer isso. Inclusive, eu vejo muito apoio dos políticos mesmo, de cenário federal, estadual, em que isso continue. Tanto que agora vai sair a Lei Paulo Gustavo, que está para ser aprovada, que vai ajudar muito o setor de audiovisual e também a classe cultural com menor valor que não seja audiovisual. E estão estudando uma nova Lei Aldir Blanc, uma Lei Aldir Blanc 2, para que isso continue. O Estado mesmo também fortaleceu o valor de PROAC, aumentou o valor de PROAC para que os artistas busquem mais recursos. E os artistas também vão ter que não se profissionalizar, mas vão ter que aprender sim a escrever e gerenciar um projeto. Nossa, não, isso aí é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque a gente vê que não é uma questão de estudo, é uma questão de experiência. Exatamente. E também de você ler aquilo que eles querem. Eu entendo assim, a gente tem que fazer aquilo que eles querem que a gente faça. Sim, porque eles abrem um concurso para escolher quem serão os julgadores daquele processo. Então, a cada processo que você fizer, vai ter uma banca julgadora diferente. Então, num ano você apresenta um projeto, aquela banca não gostou, apontou isso. Então, você vai mudar o seu projeto em cima do que aquela banca não gostou. Ano que vem mudou a banca julgadora, eles não gostam do seu projeto que foi corrigido em cima da outra. Mas eu também acho assim, não que eu ache errado, porque eu acho que é legal, você vai peneirando, você vai cada vez mais incentivando para que os artistas alcem voos, né? E fiquem cada vez melhores nessa coisa de tocar o coração das pessoas mesmo, de fazer uma coisa, de fazer o público pensar. Porém, eu acho que tem que existir um formato um pouco mais simples para pegar os artistas que também não têm condições de fazer isso. E isso daí poderia ser a nível municipal, né? Isso. A gente vê hoje, tanto no PROAC quanto na Lei Rouanet, que já é um pouco mais complexa, para grandes produtoras. Sim. Porque é tão complexo de você conseguir desenvolver um projeto, encaminhar para análise, todas as exigências que eles pedem, são coisas que o pequeno produtor de cultura não consegue fazer e muitas vezes a gente nem sabe o que que estão pedindo. E vê se você concorda comigo. A gente minando as oportunidades do pequeno produtor de cultura, a gente vai acabar com o público que realmente consome cultura e arte. Eu tô percebendo isso assim com uma clareza. E parece que as pessoas não estão percebendo muito isso. Mas está acabando o gosto por isso, você percebeu? Exatamente, porque as grandes produções elas estão nas capitais e nos grandes centros. A gente está aqui no interior. As grandes produções não vão chegar aqui. Porque o público que tem aqui não vai pagar o valor que eles cobram.
Então, se a gente, os pequenos centros, as cidades do interior não investirem nos seus agentes culturais... Nos seus agentes. É porque também uma grande produção, os artistas que estão lá, eles saíram daqui. Sim. Eles tiveram uma pequena eles escola para começar, aqui um dia, né? Então, é isso que eu não consigo entender. Agora, se a gente não tiver mais gente interessada em frequentar os pequenos espaços, as pequenas escolas, os pequenos projetos, a gente não vai ter gente de gabarito para ter num grande espetáculo. Exato. Né? É uma decepção que eu sempre tive com a minha cidade, que é Serquilho. Que a gente tem há 12 anos um teatro municipal lindo, maravilhoso, enorme, mas o que a gente já produziu de cultura pelo teatro municipal? Nada. A gente depende... Serquilho, o teatro municipal depende o tempo inteiro de produtores alugarem o teatro para oferecerem uma opção de entretenimento para o público. Aí você pega um teatro, logicamente, tem proporções muito maiores, mas um teatro municipal de São Paulo, ele produz peças, ele produz concertos, ele produz musicais. O teatro de Serquilho não faz isso. Então, é por aí que passa essa máximo, sim, né, essa valorização. Porque se você utiliza o recurso público para produzir uma peça, produzir um musical, produzir uma orquestra para tocar, essa apresentação vai chegar ao público, se não gratuitamente, a um preço muito acessível. Certo. Então você vai formar gerações interessadas em cultura. Ai, olha, eu acho que eu vou com certeza te trazer para um próximo... Eu até tinha comentado com você que eu tenho vontade de fazer uma mesa redonda, uma conversa entre várias pessoas, um programa que a gente possa mergulhar um pouco mais nesse assunto e quem sabe, né, elucidar aí alguns gestores. Vão juntando várias ideias e quando você tem uma grande rede regional caminhando junto para que a gente consiga de fato desenvolver a cultura. Legal. Fala um pouquinho para mim, quem é o Matheus? Como que ele foi saber tudo isso? Né? Você estudou o quê? Quando você começou a se preocupar com isso? E hoje, como você está administrando toda essa informação que você tem dentro de você? Está usando como isso? Tá, eu sempre gostei de política, sempre fui envolvido com ações e articulações políticas, então fui candidato a vereador em 2016, não fui eleito, mas o prefeito Aldo me chamou para trabalhar. Então eu fui trabalhar na parte de captação de recursos para a prefeitura, mas eu sempre tive em mim ali um viés cultural, porque venho do carnaval, segmento de carnaval, faço desfiles de carnaval de carrões em Serquilho, super tradicionais. Você é carnavalesco? Sou carnavalesco. Que legal. Em Serquilho, carnaval de rua e virtual, né? Sou carnavalesco virtual. Né? Então a gente compete desenhando as fantasias, os carros alegóricos, desenvolvendo enredo, escolhendo samba enredo para disputar um desfile. Super artista, então, né? Tá com o pé em todas as artes nesse ponto. E o carnaval, ele te obriga a pesquisar muito. Legal. Porque você tem, né, a cada carnaval é um enredo diferente, é uma temática diferente, então você vai conhecer muitos universos. Então a gente já passou, né, eu já fiz desfiles de temática nordestina, de temática afro, então você vai lendo muito, conhecendo muito. Vai se aprimorando. Esse ano meu carnaval é indígena, então a gente vai passando por muitos universos. E o legal é que o carnaval dele, o virtual, não vai parar, né? Não, por causa da pandemia. O virtual vai ter. Legal. E então, né, sempre fui tendo esse contato com o pessoal cultural. E trabalhei numa outra gestão na prefeitura também, em 2013 e 2014. E por questões partidárias, né, eu tinha muito contato com amigos da Secretaria de Cultura do Estado. Então fui responsável por articular com eles a vinda do projeto Ademar Guerra para Serquilho, que apoiava financeiramente um grupo de teatro do município para que o teatro se profissionalizasse. Então tinha professor, tinha cenógrafo, tinha iluminação, tinha técnica. Nossa, que legal. Então foi aí que surgiu o grupo teatral Gente de Quem em Serquilho, foi nesse período. E hoje estão aí, né, despontando para a região inteira, estão super bem. Fico muito feliz com isso. E então, pelo que eu entendi, você foi aprendendo conforme a sua necessidade. Fui aprendendo aos poucos. E por sempre gostar de política e achar que a gente, quando está dentro do setor público, a gente tem a chance de fazer a diferença na vida das pessoas, eu sempre quis levar isso para qualquer segmento que eu fosse. E como eu tinha esse viés cultural, eu falei, prefeito, eu gostaria muito de uma chance na cultura. Porque eu via que há um tempo a cultura ficou travada, ficou parada. A gestão pública se preocupando muito com os projetos
públicos, com os prédios públicos e não se preocupando com quem realmente faz cultura. Nossa, isso é o mal Porque que eu mais vejo. o prédio tá lá, construído lindo, mas um prédio não faz cultura. Quem faz cultura são as pessoas, né? pessoas, é. Quem faz cultura é gente de carne e osso que vai fazer isso. Então tinha que ter essa valorização. Então, quando eu fui pra cultura, eu falei, olha, então, primeira coisa que a gente precisa, valorizar o nosso artista. Então, né, tentei fazer algumas ações, a gente ensinou os artistas de Cerquilho a fazerem projeto de PROAC. Legal. Então, porque a prefeitura de Cerquilho, então, naquele momento, a gente não tinha o recurso financeiro para fazer esse apoio. Para fazer nada, mas tinha como apoiar de outra forma. Tinha um PROAC lá para disputar com um recurso super grande do Estado. Eu falei, então vamos contratar um professor, vamos ensinar como escrever o projeto para eles tentarem. Se interessarem. Então, isso vem muito de mim, de querer se preocupar que onde eu estiver, eu tenho que fazer da melhor forma possível para que desenvolva. Então, se eu tivesse na área da saúde, da educação, seria da mesma forma. E onde você está hoje? Hoje eu tenho um escritório, né? Trabalho em um escritório em Cerquilho, onde a gente presta assessoria pública para outros municípios, na parte de captação de recursos. Então, de infraestrutura, de turismo, de cultura, de saúde, educação. A gente fica de olho no governo federal, no governo do estado, para saber o que eles estão liberando. É um terceirizado. Então, vamos supor, se a minha prefeitura aqui da minha cidade quiser te contratar, vai contratar a sua firma. Isso. Para poder ajudá-los ali para poder ajudar na captação de recursos, isso mesmo. Legal. Porque a maioria dos municípios não tem recurso suficiente para montar uma equipe de captação de recursos. A nossa equipe hoje tem 11 pessoas, então para um município montar uma equipe de 11 pessoas só para ficar captando recursos... a prefeitura pode te contratar? Pode. Não existe aquela coisa de não pode contratar? Não, pode sim fazer o contrato, tanto por valor mensal, por valor anual, ou no sucesso da captação, tem várias formas de fazer esse contrato. Então não tem nenhum problema. Quem são as cidades? Você pode falar pra gente? Algumas cidades? Posso. Algumas cidades que têm o privilégio de ter aí o seu trabalho? Sim, hoje a gente vai trabalhar para Ribeira, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Hospital de Apiaí, Santa Casa de Cerquilho, a gente também trabalha lá. Estamos já captando recursos para Santa Casa de Cerquilho, que agora legal. Pode receber recursos. E a gente está aí entrando em mais umas 4 ou 5 municípios que estão contratando nosso serviço para conseguir aumentar a sua fonte de captação. Legal, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, você é tão jovem e tem uma visão aí tão ampla e tão específica, né? Do que realmente é importante e com certeza só vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Eu espero que você continue aí esse legado e que chegue até nós em algum momento. Já me ajudou também enquanto esteve lá em Cerquilho, né? Sim. A gente teve um espetáculo do PROAC o ano passado e a gente pôde gravar, né, no teatro, graças ao Matheus que estava lá e falou, não, vocês podem gravar aqui, realmente foi muito importante para a gente gravar o espetáculo lá, deu tudo certo, fico super feliz. E espero que você continue, então, aí a sua jornada. Eu espero continuar por muito tempo ainda. Espero um dia poder voltar para a área cultural em algum lugar para a gente conseguir dar mais andamento nesses processos, né? Mudar um pouco a cabeça aí dessas gestões públicas de só fazer cultura em cima daquilo que é público. Não, a gente tem que olhar para o artista, a gente tem que olhar para as pessoas. Não adianta a gente fazer só política pública, tem que fazer política pública humanizada, porque senão a gente não vai ter agente cultural, não vai ter agente para montar a nossa identidade. Muito legal. Olha, Matheus, você está de parabéns, viu? Imagina, obrigado, Ana Beth. Eu quero convidar você já para a gente fazer, então, esse outro programa que eu falei, com certeza, vamos sim. Para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse assunto, sim, tá? Tem muita gente boa aqui na região que vai dar muita conversa boa. E a gente tem que conversar, e a gente tem que descobrir junto, e a gente tem que falar em voz alta para que as pessoas escutem. Sim. E em algum momento façam alguma coisa e nos socorram. Exatamente. Eu queria agradecer a participação de você, que está sempre assistindo o programa Amigos da Arte, nos acompanhando. Queria agradecer muito aos meus parceiros, que são aí os nossos patrocinadores, parceiros que graças a eles o programa acontece, né? A gente ainda tem pessoas que acreditam na importância, sim. né? Da arte, da cultura, da gente estar aqui discutindo. Então, eu tenho várias empresas aí que me apoiam, que apoiam a disseminação desse programa, né? Através das TVs, que ele vai para várias cidades, em algumas TVs aqui da região. E também pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Programa Amigos da Arte. Se inscreva, acompanhe semanalmente as entrevistas que
vocês são muito importantes, né? A gente Sim, quer chegar com no certeza. público, a gente quer levar toda essa notícia e todas essas novidades e fazer uma vitrine de arte e cultura para que você possa estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo na nossa região. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigado aos parceiros, obrigado meu convidado. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado Isso. pelo convite. Espero que você volte em breve. Ah, com certeza. Gente, até o próximo programa. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day. It's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot, or to be told. It's my lucky day, it's my lucky day. Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Aprende sem abrir mão dos seus compromissos. Como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.